Bueno, decía que el título es Desenrolando. Rolando no estoy seguro de pronunciarlo bien. Ya sabes que mi R no es muy portuguesa nunca. Memorias tecendo a historia. Espero que la historia que van a contar sea muy buena, boa para todos esta tarde. Adelante, Cláudia, adelante, Graça, com muito carinho, bem-vinda. Muito obrigada, António, muito boa tarde a todos. É com uma honra enorme que estamos aqui hoje para participar destas jornadas de genealogia e uma responsabilidade, eu não sei se estou a falar demasiado rápido, uma responsabilidade acrescida pelo facto de sermos nós a abrir este encontro. Nós não vamos falar da genealogia, nós vamos falar de memórias e vamos falar da importância da memória neste tecido que é a história das famílias, que é a nossa história, que é a história da nossa comunidade. No âmbito de um trabalho que fizemos no Centro de Estudos de História do Atlântico, e o António lembrou, e muito bem, o professor Alberto Vieira, que foi o nosso orientador neste trabalho, o coordenador deste projeto, nós estivemos no centro com este trabalho das memórias durante muito tempo, desde 2012, e edificámos nessa altura um projeto a que chamámos Memória das Gentes que Fazem a História. E é essa experiência, e é um pouco a reflexão sobre esta experiência de recolher memórias, de recolher as histórias de vida, que vamos trazer hoje a estas jornadas. Nós vamos dividir em duas partes, isto é um coro, vamos dividir em duas partes. Numa primeira, a Cláudia apresentará em termos gerais a parte teórica que está subjacente às histórias que vamos contar, e depois, se eu acertar no PowerPoint, vamos mostrar alguns exemplos de histórias que compuseram este nosso projeto. Vou deixar então à Cláudia agora esta parte da nossa apresentação. Boa tarde, é um prazer, como diz a Graça, estarmos aqui. E o que eu vou apresentar, de facto, além da parte da sustentação teórica, é também uma reflexão, porque agora, passados alguns meses, é possível nós pensarmos sobre aquilo que temos estado a desenvolver desde 2012. Vou tentar falar despacio e em português. Jacques Julliard afirma que as ideias não passam nuas pela rua. E não. Estão vestidas pelo corpo de gente que partiu, que viveu, que sentiu e que nunca disse, porque achou que não tinha nada para dizer. São ideias novas estas. Trazem a vida por dentro. Trazem sucessos e insucessos, risos, lágrimas, cheiros e cores. É nisso que temos trabalhado desde 2012, transformadas em arqueólogas da memória, escavando vidas e descortinando memórias, procurando estreitar o diálogo entre a história e a vida dos dias comuns. Nada disto é novo, apenas para contextualizar. Foi nos anos 70, no Reino Unido, que se deram os primeiros passos no âmbito dos estudos relacionados com o folclore e etnografia. Paul Thompson explica-nos então que a história oral é a primeira forma de história, ideia que rapidamente se transformou num movimento internacional e multidisciplinar que acabou efetivamente por romper as portas dos círculos das mais prestigiadas universidades. Em 1973, criou-se a Oral History Society. Os anos 80 foram palco de uma nova visão ao nível da história, uma vez que se começou a dar relevo à construção da identidade, enquanto parte englobante de várias entidades, numa clara tentativa de amortizar o postulado cunhado por Pierre Bourdieu de que as classes dominadas não falam, são faladas. Dentro destes movimentos surgiu a History from Below, dando voz aos anónimos que não só integram a história, mas que a vivem, perspectivam e sentem. Quebrou-se então a fronteira entre a história enquanto disciplina académica e a história enquanto vivência da vida real.
em Portugal, segundo Luísa Tiago de Oliveira, só nos anos 90 se começou a dar os primeiros passos e ao nível da sociologia com nomes como António Barreto e Afonso de Barros. O nosso projeto, por exemplo, que só surge em 2012, traz para a frente da história as vivências de agentes comuns, que desempenham um papel preponderante neste undoing of history. Os caboqueiros que traçaram as estradas, os mineiros que romperam as montanhas, os bombeteiros que aproximaram mundos, os soldados que foram para as Áfricas e, sobretudo, os migrantes, os que vão e os que vêm, construindo a ilha no mundo e trazendo o mundo para a ilha. Esta visão ainda marginal teve alguma dificuldade em se ingrar no mundo académico e, na realidade, as entrevistas, os registros e a recolha de testemunhos, ferramenta imprescindível para resgatar estas vozes tendencialmente não escutadas, começa a ser agora encarada como uma fonte importante. O nosso instrumento de trabalho é assim uma espécie de bric-a-brac. Ora, documentos, e estamos a falar de cartas, de postais, de certidões, de passaportes, notários, etc. Ora, relatos mais ou menos emotivos, igualmente mais ou menos coerentes, mas que permitem esventrar o outro lado da história. Lidamos então com fontes vivas, com a vida que aconteceu. Neste ofício de cavar, regastar histórias da vida, deparamos-nos com algumas questões relacionadas não apenas com o processo de investigação, propriamente dito, nomeadamente os constrangimentos ou as limitações da pesquisa arquivística, a organização do material, os critérios de seleção da informação ou do material recolhido, a salvaguarda da privacidade, o ritmo da pesquisa, o uso dado, etc. Mas, acima de tudo, e de forma mais concreta, com uma questão tão bem colocada por Maria Tombaugh: What does it mean to feel narratives in the archive? E, no nosso caso particular, beyond the archive, uma vez que o Memória de Agentes que Fazem História recolhe histórias de vida através das entrevistas, vídeo e áudio. Se a pesquisa arquivística is a process which develops its own life, a entrevista também o é. Cada colaborador é único, vem carregado de expectativas singulares, é portador de um ritmo próprio e a conversa acaba por se desenrolar, ora mais, ora menos fluente. É possível conhecer o coletivo partindo do particular, do indivíduo. Penso que nisto estamos todos de acordo. Estas fontes de carne e osso, que refletem o verdadeiro, o vivido, o aprendido e o imaginário, viabilizam caminhos mais abrangentes, diversificados, porém, mas igualmente movediços. Panef relembre bem que os relatos ou as entrevistas frequentemente falam a uma só voz, sem contradições, sem hesitações, transformando-se em verdadeiras apologias do eu, e que partes inteiras da vida são deixadas de fora, nomeadamente momentos dolorosos ou episódios dúbios, constrangedores ou ilícitos, numa seleção cujo critério é apenas e só, e cito, o de querer contar a minha história. Porém, Lejeune, um dos nossos guias quase espirituais, não tem dúvidas de que a entrevista tem algo de insubstituível, já que nos faz ver ao mesmo tempo um homem tal qual ele se vê a si mesmo e tal qual alguém o vê. Aguçado pelo goût de l'archive, o investigador chega ao arquivo após um exaustivo trabalho de preparação, munido de linhas orientadoras e estratégias e metodologias. Está pronto a emergir no laboratório da memória, trazendo assim à luz vozes silenciosas do passado. É assim connosco, eu e a Graça. Os nossos dias são divididos entre a recepção, catalogação e leitura de documentos privados e entrevistas. Temos que confessar que muitas vezes nos perdemos por entre memórias que, embora dos outros, se confundem com as nossas. Todavia, também nos deparamos com dificuldades. Nomeamos apenas algumas. É-nos exigido que não só se diga a verdade, mas que se faça prova dessa verdade. Como são lidos os factos? Como se interpreta um testamento?
uma carta de amor escrita antes de partir para a guerra, uma nota avulsa a lápis sobre uma tinta para o cabelo, ou um relato de uma viagem a 50 anos de distância e com vários acrescentos? Qual o papel do investigador enquanto maestro deste rhythmal movement between the thickness of memory and the thinness of imagination? Qual o nosso papel enquanto arqueólogas da memória? Distanciamos-nos da história que ouvimos ou reencontramos pontos de contacto, pontos de afeto, de carinho, António? Maria Tomoko, que se tornou uma espécie de guru nesta reflexão, não tem dúvidas ao concluir que we, investigadores, become subjects as situated writers, readers, tellers, listeners within the premises of the story, confirmando assim que toda e qualquer história never is, but becomes. E que neste processo de construção de narrativa, o binário contador-ouvinte não se podem nem dissociar, nem categorizar. Ou seja, quem é mais importante? O que conta ou o que escuta? Haverá um critério para aferir o impacto da história contada? São várias as questões. Importa notar que há sempre algo de novo em cada história, seja ela contada por um documento ou por uma pessoa. Por um lado, também importa ter em linha de conta que a mesma fonte pode e é usada e ser interpretada de várias maneiras, e é através de um processo de mediação, mais ou menos específico, que se extraem os múltiplos significados. Como e quando começa realmente o trabalho de pesquisa? São estes alguns dos dilemas da investigação histórica social dos nossos dias. São certamente transversais a outras áreas do conhecimento. Tendo abandonado aquilo a que Aristóteles designava como a arte da persuasão, o século das luzes acreditou apenas e só na obtenção da verdade, única e definitiva, paradigma que atingiu o apogeu no século XIX. Atualmente, só faz sentido trazer para este ofício conceitos como fragmento, descontinuidade, emaranhado, acaso, afeto, proximidade e até eruptions, como sugere Farbet. E se Georges Duby, tal como David Carradine, se concentram nos pleasures of the past, sugerindo que a função do discurso histórico sempre foi a de divertir, já Steedman insiste, e em tom provocatório, de que os arquivos contain practically nothing, just disconnected fragments of documents and lists collected for purposes forgotten or not to be known. Todavia, ambos acreditam não só na responsabilidade moral do historiador, como estão conscientes de que, sendo meta da imaginação, a história, como defende Hobsbawm, não inventa, antes põe em ordem os objetos revês. De entre os vários temas que temos abordado, importa sublinhar a diáspora madeirense, esta condição quase endémica, quase epidérmica até, e através da qual se verte a história dos homens e das mulheres, herdeiros da gesta de 500, obreiros de puios, lapidários de abismos, mas sempre generosos e fiéis à ilha. A diáspora madeirense, a equação que faz de nós, ilhéus cá dentro e lá fora, é fulcral para entender a trajetória não só daqueles que partiram, como dos que ficaram, dos que regressaram e até dos que nunca partiram e tanto o desejaram. Nestes últimos tempos, temos assistido com especial agrado ao crescimento dos estudos no âmbito da mobilidade ou das migrações. Congratulamos-nos com a atenção dada pela Academia a este assunto, tido, regra geral, como um aspecto exclusivamente demográfico, passando a económico, quando entendido como gerador de investimento ou alavanca para o desenvolvimento de uma determinada região. Não havendo receitas, sabemos, contudo, que uma metodologia dialogante entre história, sociologia, antropologia e, sobretudo, a subtileza do investigador de saber ler nas entrelinhas poderá ser a chave do sucesso. Também não há um só caminho, como também não há um só vento. Ter em linha de conta as instituições, não só governamentais como associativas de apoio aos imigrantes, as medidas estatais de apoio à saída dos cidadãos do país, indagar dos meios de transporte utilizados, escrutinar todo um protocolo documental e logístico, aferir das condições de trabalho, investigar o que diz a imprensa escrita e os outros meios de comunicação sobre estes movimentos, é importante
mas insuficiente. É preciso desvendar as redes de apoio aos imigrantes, desvendar a clandestinidade e seguir um percurso repleto de peripécias e muita coragem. É necessário perceber que força é esta que leva um jovem a sair da sua ilha e a cruzar mares e terras, deixando a família, os amigos e muitas vezes a noiva ou a namorada. Por outro lado, é tanto ou mais importante dar conta dos que ficaram numa espera quase eterna. Uns esperando por uma carta de chamada, outros pelas remessas de dinheiro e muitos pelo regresso. Há sempre dois polos. O de lá... Perdão. O de lá e o de cá. Há sempre dois tempos. O antes e o depois, raramente o durante. Há duas casas, ambas ilhas. Há duas famílias, a que cresce e a que inevitavelmente diminui. Há uma só raiz, de onde se sai. Peço perdão. Há um só intervalo, um espaço de tempo em que um pé nos ajudou a conquistar uma identidade mais digna e o outro que se cristalizou nas memórias da infância e juventude pobre, mas feliz. E a questão que se põe agora, e já vou aqui dar continuidade à reflexão que a Cláudia vinha trazendo, a questão que se põe é: haverá um discurso padrão relativo à ilha, relativo à freguesia, relativo à cidade, relativo a Portugal? Que memórias se guarda dessas viagens? Como é que estes nossos imigrantes, e eu vou contar histórias dentro de alguns minutos, como é que estes imigrantes falam em outros lugares uma língua que nunca aprenderam? O que é que estranharam mais? Como é que conseguiram esconder a saudade? Como é que conseguiram engolir as lágrimas? Como é que conseguiram gerir o dilema de uma família que, por um lado, cria raízes no país de acolhimento, mas, por outro, de uma família que ficou à espera? De quantas pontas se faz uma vida? E foram exatamente estas questões, estas perguntas que nos fomos colocando e que fomos trabalhando com o professor Alberto Vieira até 2019, que nos permitem hoje contar algumas histórias e explicar como é que estas questões que a Cláudia foi colocando aqui ao longo deste texto, que é um texto que nos faz pensar, como é que elas tomaram corpo nas histórias que vamos contar. Eu vou agora, António, se eu precisar de ajuda, depois logo me dirás como, vou passar a apresentar um bocadinho algumas dessas histórias de vida, dessas histórias que nos fazem construir memórias, que levaram as pessoas a construir as suas memórias e a partilhar connosco, e agora vamos partilhar convosco também, essas histórias que compõem a história da nossa terra. Vê se eu chego lá. Vale. António, não Sí. está lá, António. No, estás perdida Estou con perdida, la António. presentación. Estou perdida, António. Espera lá que já vou ver com... Ah, já está, António. Já A está. presentar agora. Está bem? Sí. Bien, Consegues ver? bien. No, Não? cerraste. Ai, peço desculpa. Vamos lá, António, outra vez. Sí. Está lá? Sí, António, conseguem ver? sí, sí, Está bem assim? sí. Ora bem, este nosso projeto, Memórias de Agentes que Fazem a História, foi construído com histórias de vida, histórias de gente comum, histórias de gente sem história. E como é que nós, e a romã, eu não sei como é que isto se chama em espanhol, esta fruta, é romã? Como é que... La granada. A granada, exatamente. Como é que a granada acaba por representar este nosso projeto? A história da madeira, que é o fruto inteiro, é composto por histórias de gente comum. Cada gomo, cada bocadinho, representa uma das pessoas que nós fomos entrevistando. E a verdade é que a pandemia fez-nos parar um bocadinho esta descoberta, a nossa vida foi para outros lugares e percebemos que ainda há muito trabalho para fazer. O que é que nós fazemos depois das pessoas muitas virem ter connosco?
Nós fazíamos entrevistas que gravávamos em áudio e em vídeo, ouvíamos outras pessoas, recebíamos cartas tantas vezes com histórias que nos ajudavam a compor as nossas próprias histórias, a observação de fotografias e a leitura de diários íntimos. Portanto, digamos que foi esta a base do nosso trabalho da memória das gentes que fazem a história. O que é que nos chegou às mãos? E aquilo que eu estou a apresentar agora é apenas uma pequena parte de alguns documentos que nos foram chegando. Cartas que estavam guardadas em sótãos, em caixas, esquecidas muitas vezes pelos filhos e pelos netos que já não davam importância. Fotografias antigas, bocados de versos que contavam e que faziam lembrar outras festas, histórias de orações que eram guardadas e orações de rezar, não é? De orar, que eram guardadas e que eram entregues e que passavam de mães para filhas porque acompanhavam um pouco a vida das casas. E falámos com gente. Que gente era esta? Que pessoas é que nos contaram a história? E neste pequeno slide, neste pequeno diapositivo, temos alguns, muito poucos, obviamente, não cabia aqui contarmos a história de toda a gente, alguns dos colaboradores que partilharam connosco aquilo que foi a sua vida. O Sr. Augusto, alguns dos quais já não estão entre nós e que a pandemia levou, infelizmente, o ano passado. O Sr. Augusto, que nos traz uma história de amor que o leva depois a emigrar primeiro para o Brasil e depois para a Austrália. O Manuel da Costa, que sai, eu vou contar a história dele daqui a bocadinho, que sai com 14 anos sozinho para a África do Sul para fugir a uma guerra. E nós estávamos em plena guerra colonial, que levava os rapazes, e que vai para a África do Sul para fugir à guerra. O Joel, que ainda traz a guerra consigo, e portanto nós tivemos muitas histórias da guerra colonial, de homens que hoje têm 70 e muitos anos e que continuam a transportar as dores da guerra. Temos a história do Marcos Teixeira, que também foi primeiro para o Brasil, depois para a Venezuela. A Venezuela é muito um país de partidas, era muito um país de partidas nos anos 60 e 70 do século XX, e que foi à procura de uma vida melhor, porque acreditava que lá fora, também para fugir à guerra, mas acreditando que lá fora a vida seria melhor, menos pobre, havia pão na mesa todos os dias. Histórias de mulheres que partem da Madeira casadas por procuração, por poder, acho que é assim que se diz no meu portinhol, com um homem que elas não conheciam, que conheciam pela fotografia, que casavam com uma fotografia e que depois, do lado do mundo, tinham uma decepção muito grande. Outras não, mas muitas sim. E tantos anónimos que nos contaram histórias das gentes daqui da Madeira e do Porto Santo, de histórias da diáspora, histórias da guerra e histórias das muitas vidas que a vida tem. Um exemplo, isto era quando eu era mais nova e não tinha que usar óculos, um exemplo de um momento de entrevista com o Lídio Araújo e alguns exemplos daquilo que ele nos trouxe da guerra, daquilo que ele guardou, e ele foi em 1970 para a África, atrás de uma guerra que ele próprio não compreendia e que muitos dos homens hoje, e nessa altura também, esses rapazes com 19 anos iam para o ultramar que não compreendiam, e o modo como essa guerra ficou escrita e guardada e as memórias que ficou desde a fotografia, e a fotografia esta que ele dizia ser a sua namorada, desde um calendário em que os dias são cortados como se eles estivessem na prisão. Disculpa, Graça. Sí. No estás pasando las diapositivas, ¿no? Não? No. Espera que eu vou voltar atrás. Parou agora, foi? Ahora, sí. Consegues ver agora?
Sí, sí, ahora sí. Pronto, vou deixá-lo assim, pode ser um bocadinho estranho. Agora consegues ver. Sí, 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 E assim, António, sí, sí, pronto. sí. Estava eu a falar deste diapositivo em que se apresenta o calendário que este senhor, este Lídio, guardou e em que cortava cada dia da guerra como se estivesse na prisão. E esta é a imagem que nós temos das cadeias, não é? Do que os prisioneiros fazem, cortam os dias. Daquilo que foi encontrando, e tem um panfleto do MPLA que encontrou depois de um ataque a uma aldeia, e memórias que, e nós estamos aqui no momento em que estamos a rir, os dois, sim, mas houve momentos em que nós próprias, eu e a Cláudia, não sabiam, neste desenrolar das memórias, neste tecer a nossa história, não sabíamos o que é que havíamos de fazer com os senhores, porque os senhores choravam, porque depois fazemos perguntas que se calhar não devemos e que desencadeia memórias que fazem doer, e portanto este tipo de trabalho, este tipo de projeto foi um trabalho e um projeto que nós próprias tivemos de aprender também para nos defender um bocadinho, porque às tantas chorávamos todos. Este é o caso do Joel, o Joel que nos traz, que guardou tudo o que a guerra lhe deu, e quando eu digo tudo é tudo, do bom e do mau, que nos traz todos os documentos, ele ia trazendo, ia chegando com sacos e caixas que ia depositando nas nossas mesas, e que traz a guerra ainda consigo, e se uma porta bate com mais força, ele assusta-se e levanta-se da cadeira. Histórias que muitas vezes nos fazem pensar um bocadinho na vida desta gente que depois foi construindo a sua vida aqui, que tem famílias. E a história do Manuel, e eu peço desculpa, penso que ainda tenho um bocadinho, verdade, António? Sim? Perdón, es que no estás pasando la diapositiva de Ai, meu nuevo. Deus, então o que é que se passa? Es que Bom, te estaba haciendo señales, pero ai, no. não vi, António, espera lá. Nada, te Assim? preocupes. Assim Sí. está? Pasa la siguiente. Passo a seguinte. Sí, Está? sí. Ese Joel. Esta? Está? Sí, sí, sí. Y Consegues ahora, después de Joel venía, no recuerdo. assim? Consegues Sí, ver? sí, 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 Pronto. sí, sí, sí. Esta é a história do Manuel. Vamos bien de tiempo, vamos bien. Vamos bem? Pronto. Sí, bueno, 5, 10 5 minutos? minutos. Muito bem. A história do Manuel. E é muito interessante a história do Manuel, primeiro porque foi a nossa primeira história de vida. Que veio ter connosco e diz-nos que foi para a África do Sul, já dei, com 12 anos. Há bocadinho disse 14, mas 12 anos. E vai sozinho num barco cujos tripulantes, não sei se isto, como é que isto se diz em castelhano, os marinheiros, só falavam inglês. E António não sabia falar inglês. E, portanto, aquilo que temos aqui representado foi todo, nesta pessoa, todos aqueles rapazes que nos anos 60 saíram da Madeira sozinhos para fugir à guerra. Temos alguns documentos e alguns objetos que são guardados até hoje, e temos numa segunda fotografia, e nesta que está debaixo dele vestido para a fotografia, para embarcar, a mãe que 2 anos depois, quando ele regressa, portanto com 14 anos, lhe dá um copo de vinho. Portanto, para esta mãe, aquele filho que tinha 14 anos já é um homem. E temos outras histórias, temos histórias do mar. Este conjunto de homens que temos aqui são homens ligados ao mar, são camboioneiros, que para nós são bomboteiros, e foram homens que fizeram a sua vida no porto, vendendo muitas vezes
vendendo aquilo que nós tínhamos, indo para os barcos e transportando, vendendo em mar alto os bordados, o vinho, tudo aquilo que tínhamos aqui na Madeira para vender aos estrangeiros. E temos este homem, que também foi depois bomboteiro, camboionero. La diapositiva, la diapositiva. Não conseguem? No, no. Ai, Jesus, então. E assim? Sí, ahora sí. Vou ver outra vez, não sei o que. Tenho de fazer isto todas as vezes. E assim, Sí, António? sí. Pronto. Tiene. Vale. Eu penso que as Canárias, tenho a certeza que as Canárias também tinham este tipo de atividade que este Jana tinha, que era criança, mergulhava de canoas para receber as moedas que as pessoas que vinham nos navios atiravam para o mar. E nesta fotografia que foi feita no decurso da entrevista, o que ele diz com este ar de quem está a receber moedas do céu é que as moedas eram como estrelas e, portanto, estes homens guardaram também, este é o último, há mais um que entretanto já faleceu, este é o último mergulhador vivo, nós chamamos rapazes da mergulhança, que ainda guardou algumas moedas que na altura não pôde trocar. Consegues ver este? Alguns bomboteiros? Não? No has pasado, no. Não? Vamos lá outra vez. Ahora sí. Agora sim. Sí. Este é também um homem do mar, mas um homem do mar, e agora sim? Consegues Hay ver? un señor, Um senhor, sim. y dos E outro a señores passear caminando. numa das ruas do Funchal. Exacto, sí. Este é um bomboteiro, um camboionero também, mas que para nós tem um significado especial porque ele é descendente, ele é filho de canário, chama-se Juanico, não é? Quando não estava no mar, ia aprender inglês, vestia-se como um senhor, punha perfume e ia aprender inglês com as inglesas nos hotéis. O que é interessante, porque, entretanto, há aqui outras vidas que a gente vai sabendo por detrás. Uma outra área que foi também objeto do nosso trabalho, mais da Cláudia, foi a presença das gibraltinas na Madeira durante a Segunda Guerra Mundial e que vieram transformar a sociedade e o modo de ser e de pensar dos madeirenses, que enlouqueceram os homens madeirenses e vieram mudar a maneira das mulheres madeirenses se apresentarem. E deste trabalho todo, e estou mesmo a concluir para termos tempo de conversar um bocadinho, resultaram algumas publicações, apenas algumas. Vamos apresentar 3, temos outras e outros artigos. Um livro, Cartas no Intervalo da Guerra, uma edição do Centro de Estudos, em que eu e a Cláudia trabalhamos um conjunto enorme de cartas de amor trocadas entre o militar em África e a sua noiva, era madrinha de guerra e depois se foi transformando e se transformou na sua noiva aqui na Madeira. Os dois guardaram as cartas um do outro e, portanto, foi possível confrontar as cartas, ou quase todas as cartas, e construir com isso o livro Cartas no Intervalo da Guerra. E este Não Me Esquece, que é são várias crónicas, várias histórias de vida contadas para serem lidas na rádio, que foi um projeto que nos deu, a mim e à Cláudia, muito prazer fazer. E, finalmente, também uma carta, que foi a última deste conjunto, uma carta que foi publicada pelas Letras Lavadas nos Açores, em que um nosso amigo, que também é um homem da genealogia, o Dr. Forjás, o Dr. Jorge Forjás, lendo aquele livro das Cartas da Guerra, trouxe
trouxe-nos a mim, ao professor Alberto Vieira, foi ele que trouxe quando foi aos Açores, todas as cartas que ele tinha encontrado trocadas entre o pai, Cândido Forjás, e a mãe, entre 1924 e 1933. O que é muito interessante, porque eu tenho uma carta escrita, acaba por nos dar, por um lado, a história de amor dos dois, mas por outro, toda a vivência de Angra do Heroísmo, de Lisboa, com passagens por São Miguel e pelo Funchal, entre 1924 e 1933. E temos um olhar neste nosso projeto, um olhar que a história dos livros não nos dá. E concluo com um bocadinho de um texto de Eduardo Galeano que acaba por resumir um pouco isto que é a importância de guardar as memórias. O vento apaga o rastro das gaivotas. As chuvas apagam o rastro dos passos humanos. O sol apaga o rastro do tempo. Os contadores de histórias procuram o rastro da memória perdida, do amor e da dor, que não se vê e não se ouve, mas não se apaga. Muito obrigada. Muchísimas gracias a ustedes. A ver se... Temos desculpa, tínhamos o telefone fechado. Ok. Sim, há um problema. Vamos responder. Eu não me entendo com isto até agora. Simples 2 pontos. Sim. Publicações sobre ecologia. Já estão a conseguir ouvir. Gisele, agora já nos conseguem ouvir? Espero que é o texto. Anda. Publicadas. O livro das cartas do intervalo da guerra. Ok. O António não fala. Está a tentar selecionar não sei o quê. Espera. Sim. Ok. Já estás a falar. Já estou a falar. Estou a falar. Preparamos amanhã. Sim. Eu referia-se a alguém para... Público ou privado? O arquivo público ou privado onde manter. Sim. Ficou sem luz. Coitado. Coitado.
Que lástima. Ok? Poderiam Que passar. lástima. Criam em castelhano. Ah, Vamos tirar aqui o som. Siguen por ahí, perdonen. No, hubo una estamos caída de aqui, luz no se António. pasa nada. y Sí. nada. Lo siento. De repente, esto es lo que tiene el directo, ¿no? É verdade. Bueno, nada, no sé si hay preguntas, porque, bueno, mientras este tiempo ha pasado, no sé si han estado hablando Sí, o en el que han chat, estado... sí. Sí, vale. Bueno, Giselle ponía por ahí, ahora a mí no me deja ver el chat, porque como entro de nuevo no me deja ver el chat. No sé si le llegaron a contestar a Giselle que les pedía títulos de trabajos publicados en ese sentido, Sim, ¿no? Sí, sí, já sí. respondemos, António, sim. Vale, perfecto. Sí, Bueno, sí. vamos a enviar el texto escrito para que así puedas compartir. Ah, vale, de acuerdo. Una cosa, una pregunta. Ustedes decían que no hacían genealogía. Realmente, ustedes hacen lo que nosotros hacemos. Historias, historias familiares. Sí, 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 Historias sí. familiares. Bueno, cuando compartimos aquella vez la historia de Jorge Forjás, Sí, sí, bueno, a mí me parece fantástico. A Jorge lo tuvimos aquí en 2017 ¿verdad? y bueno, es que es algo tan hermoso, esas cartas, ¿no? Tan bonitas que ya nos gustaría a cualquiera de nosotros poder tener eso, Entiendo, sí. ¿no? Y bueno, luego había otra cosa que me gustaría que comentaran. Decían que era como as clases dominadas não falam, son Faladas. faladas, ¿no? Pero eso lo decía alguien o estaba escrito, o sea, ¿lo decían las personas que ustedes iban a entrevistar o estaba escrito? No, eso es la base de la teoría Ah, de, vale, sí, vale. de Thomson, Ujú. no, en Ah, Reino bien, Unido, sí. sí, que nos años 70, Ujú. cuando empezaron a trabajar las minorías, Sí, era por eso, porque las clases dominaban, eran faladas, no falaban. claro, Sí, sí. exacto, sí, vale. ¿Qué otra cosa? Creo que me anoté algo, pero con... Sí, sí. Bueno, había otra cosa que me resultó interesante y es en la que también caen nuestras personas mayores. Yo no tengo nada que decir, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y empiezas a hablar y como el relato É verdade. Sí, comienza, ¿verdad? El relato comienza a salir, a surgir y acaba siendo enorme. sí, Eh, todos tenemos algo que contar, ¿no? O sea, cómo verdad. esas personas pueden decir no tengo nada que contar, como un niño de 14 años que se va a Sudáfrica no tiene nada que contar, Sí. ¿no? O De sea, repente traz histórias, começam depois a desenrolar, e é exatamente essa a nossa. E vão trazendo histórias, às vezes as suas próprias memórias, mas muitas vezes memórias que não são suas, mas que vêm contribuir para que se construa uma coisa maior. É verdade, isso aconteceu-nos muitas vezes. Não sí, tenho nada para contar, isto não tem interesse nenhum. E depois, sí. No sirve Y para luego, nada, no sirve para eso, nada. no saben, exacto, Sí, sí. no sirve para nada. Y Ah, después te contesto el otro día porque encontraron las fotos
un pasaporte, algo más. Sí, 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 ¿Ya sí. que habla bien? Sí, muy bien. Sí. Portuñol. Sí, Pero muy sí, bien, pero muy bien. Mira, sí, Pablo eso nos sucede muchísimo, sí. se acaba de conectar Pablo Rivero, que es uruguayo y es compañero nuestro en la sociedad. No sé si puede hablar o no, pero Pablo tiene trabajos similares de cartas. Ah, Cartas entre familiares de Uruguay y familiares de Lanzarote. Realmente es así, o sea, completas los dos lados del mar, ¿no? Pois é. Hola Pablo, completas los dos lados del mar cuando conoces las cartas que escribieron unos y las cartas que É escribieron verdade. otros. Realmente creo que, bueno, lo que dice Víctor por ahí, que lo que no se cuenta no se sabe, es verdad. sí. Creo que Estes familiares. sí, sí, sí. Somos Mira, outros. no sé si están leyendo, Sim, aparte sim, Sí, sim. sí, Estamos à conferencia. conferência. estamos. Bueno, pues realmente creo que estamos haciendo lo mismo. O sea, con esas historias y con nuestras historias estamos haciendo lo mismo. Ustedes, no sé, por ahí lo anoté, ¿no? No sé dónde ya, porque ya les digo que perdí todo cuando me levanté y bueno, salí corriendo. Sí, Pero realmente es eso. Me gustó mucho que señalaran que ustedes hablan con fuentes vivas. Los documentos son fuentes vivas sí, 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 y sí. las Verdade. personas son fuentes vivas. O sea, realmente es ahí donde creo que tenemos que hacer valer nuestra investigación. Ahí tienen unos saludos especiales, creo. Sí, Eh, sí, sí. Gracias, Mercedes. mm, Creo Buenos que... días, buenas tardes. Ah, já Hola está o Pablo. Pablo, hola Hola, Pablo. ¿cómo están todos? Muy bien, Bien. muy Bueno, no, bien. si hay alguna compañera que le interesa eso de las cartas, después me pasa la dirección y por correo postal le puedo mandar el libro. Muito Fa- bem. Perfecto, Nós fazemos o Fazemos a mesmo. troca. perfecto. Hacemos o Ah, mesmo. Ellas hacen lo mismo. perfecto, perfecto. De Y bueno, acuerdo. acá no sé cómo voy a hacer para ver la jornada, porque es un horario complicado acá. Acá es la 1 de la tarde, mi estómago ya no resiste más y no he comenzado a cocinar, o sea que voy a tratar de ver la jornada y cocinar al mismo tiempo y almorzar, y etcétera, Bueno, etcétera. muy bien. Pues ponte en silencio para que podamos seguir toda la tarde y Perfecto, un abrazo vamos grande, arriba. Pablo. Bueno. Já se Pablo. Bueno, nada, si surgen algunas preguntas o lo que sea, se las trasladaré porque de verdad ha sido accidentado y bueno, para mí ha sido un placer. Para nós eh, também. Muchas gracias, de verdad. A ver, espera, hay una pregunta, no Ujú. sé si Iñaki decía que la mayoría de las historias familiares orales se Se perdían en la perdió. 11ª generación. Yo Es diría que incluso posible. antes, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Mm, mm. Ah, Ah, la vale, vale, vale. primera. Vale, vale, vale. Mm, Es que eso no lo creo. yo creo, Ah, vale. deve ser. Yo creo que con este rescate, lo que Era dice talvez. Mercedes tiene razón. Yo Sí. creo que con este rescate que se está haciendo, sobre todo en las islas, ¿no? Y hablo siempre de las islas cuando me refiero a la Macaronesia, eh, hablo en general y yo creo que sí, que quizás no sabemos nada de nuestros bisabuelos. É verdade. Y por eso es tan importante este tipo de conferencias. Por eso es tan importante que oigamos cómo trabajan otras personas un poquito más arriba. O sea, en Madeira, que no dejan de ser, como decía al principio, nuestros hermanos exactamente iguales, porque en nuestro ADN
tenemos pues tanto o más ADN que pueda tener los canarios de Portugal que el que podamos tener de España, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que ese rescate es muy importante para seguir conociendo no ya a nuestros bisabuelos, sino un poquito más allá. Todo esto que quede por escrito acaba rescatándose 2 generaciones más adelante. Y esos, pues no sé, nuestros nietos acabarán entendiendo por qué emigraron a Cuba, por qué emigraron a Brasil o por qué emigraron a Canadá sus antepasados, ¿no? Porque estará por ahí por escrito. No digo nada más, solo, solo les vuelvo a dar las gracias, de verdad, muchísimas gracias, fue un placer, una charla fantástica, de verdad, maravillosa. Y bueno, a su disposición como siempre, y un abrazo grande para allá. Um abraço para todos. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, hasta luego. gracias. Hasta siempre. Bueno.